Boa noite a todos. É com alegria que a gente dá início à nossa 23ª sessão ordinária do 2º ano legislativo desta Casa de Leis. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande a gente ver a casa sempre cheia, repleta. É bom receber aqueles que amamos. Essa Casa de Leis é a casa de vocês. Nós também queremos agradecer a você que nos acompanha através da TV Foto Bruna, por permitir que a gente leve a política até a sua casa. Convido a todos para que a gente se poste adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município.
a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade, amando esta terra, esta linda cidade, e orgulhosamente clamando diremos: somos machadenses de verdade. Que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja, que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 18 dias do mês de agosto de 2014, às 20 horas, sob a presidência da vereadora Francis Policati, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, e com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocar em discussão, foi feita a votação, sendo aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: expediente do Poder Executivo, em resposta a diversos requerimentos e indicações, encaminhando o projeto de lei 29/2014, expediente de terceiros, requerimento de número 334 ao 338, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. Moção número 35 e 36, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. E indicações de número 229 ao 242, que foram encaminhadas a seus destinos. Palavra no expediente. Inscrito o vereador Pedrinho do Coral, que lamentou a morte de Antônio Policati Filho, autor da letra e música do hino do município, ocorrido nesta semana, solicitando que fosse enviado expediente à família enlutada, apresentando as condolências da Casa de Leis, sendo requerido aprovado por unanimidade. O vereador Chiquinho do PT, que fez pronunciamento em homenagem ao Dia do Maçom, a ser comemorado no próximo dia 20/8, salientando aspectos históricos da ordem maçônica. Enalteceu, juntamente com a presidente, a atuação da ordem no campo da filantropia e requereu verbalmente que fosse encaminhado missiva à Loja União Machadense, externando tais cumprimentos, sendo o pleito aprovado por unanimidade dos presentes. E o vereador Ariel Pontes, que comentou o problema com fornecimento de água no último dia 17/8, requerendo que fosse enviado expediente à Sabesp, pedindo informações sobre o fato, sendo o pedido aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Projeto de lei número 26, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Explicação pessoal. Inscrito o vereador Carlos da Pizzaria, que assumiu a tribuna às 21h03, externou agradecimento à Sabesp por obra de extensão de rede de esgoto que se inicia no Jardim Panorama Parque dos Pinheiros. Às 21h05, a vereadora presidente iniciou sua fala e externou ao senhor prefeito agradecimento pela confirmação de realização de rodeio no município, cujo pleito partiu dos vereadores. Teceu comentários sobre o plano de carreira dos servidores, as melhorias
a luta dos vereadores, agradecendo finalmente mais uma vez ao CAID pela Academia da Terceira Idade no bairro Santa Luzia e ao vereador Chiquinho do PT, que às 21h13 assumiu a tribuna e requereu o apoio dos nobres pares em prol da luta pela conquista do 13º auxílio alimentação dos servidores do Executivo, sendo aparteado pela vereadora presidente, comentando que o auxílio alimentação gera emprego e renda no município. E, finalmente, o nobre Edil falou de programação esportiva da Comissão Municipal de Esporte. Encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente, às 21h23, agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão ordinária será no dia 25 de agosto de 2014 e declarou encerrada a presente sessão, lavrando esta ata, que, a ser aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do expediente. Expediente recebido do Poder Executivo. Ofício número 595 de 2014. Assunto: resposta do ofício 328 de 2014. Venho por meio deste, em resposta ao requerimento de autoria do vereador Ariel Pontes, informar que, segundo a Diretoria de Planejamento, não há previsão para a implantação de novos distritos industriais em nosso município. Ofício número 594, resposta ao requerimento 312. Em resposta ao requerimento de autoria dos vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque, encaminharem anexos as informações solicitadas fornecidas pelo diretor da Saúde. Em resposta ao requerimento, a Divisão de Saúde vem por meio desse informar que os itens 1, 2, 3 e 6 são questões inerentes ao Conselho Municipal de Saúde. Nesse caso, por favor, solicitar ao senhor presidente William Jorg Troian. Com relação aos demais, segue planilhas anexas conforme sequência solicitada, com exceção do item 8. Esse requerimento ele trata que nós fizemos o pedido para o posto de saúde, quantas vezes a UBS Central recebeu visitas fez visitas domiciliares de cada coisa, quantos médicos existem em cada posto de saúde, cargas horárias e também as suas especialidades. Em relação aos itens 1, 2 e 3 que tem que ser solicitado a seu Igor, seria sobre o Estatuto do Conselho Municipal e também as visitas que eles estão realizando aos postos de saúde. Se os demais vereadores quiserem uma cópia, fica à disposição. Passaremos agora a leitura do expediente recebido por terceiros. Ministério da Saúde, comunicado. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado, entidade, a Prefeitura Municipal de Álvares Machado, programa Alimentação Escolar da Creche, valor de R$ 5.040. Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 5.420. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, R$ 17.708. Alimentação Escolar Ensino Médio, R$ 5.148. Alimentação Escolar AEE, R$ 80. PENAT, R$ 3.543,13. PENAT, parcela quinta, R$ 350,11. PENAT, R$ 1.092,35. A cota número sexta da parcela, R$ 140.484,51. Ministério da Saúde, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Álvares Machado, programa Pagamento de Piso Estratégico, Gerenciamento de Risco, valor bruto, R$ 4.728,40. Passaremos agora a leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Requerimentos. Requerimento 339 de 2014.
Considerando as constantes e longas quedas de energia elétrica em nosso município, que tem causado transtornos imensos à nossa coletividade, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito e à ANEEL, solicitando um posicionamento quanto ao assunto e quais providências estão sendo tomadas para sanar o problema. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 339 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 340. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra o processo de regularização do UNIDAM. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 340 em discussão. Senhor presidente, quero uma parte. A respeito desse requerimento 340, eu peço para o vereador nobre Ariel Pontes que peça pela nossa presidente para todos os vereadores subscrever sobre esse requerimento, que isso é uma demanda, uma cobrança muito antiga. Nós tivemos em São Paulo ano passado, inclusive na ITESP, eles deu todo o parecer de nos ajudar com os técnicos, né? Tudo que precisar, eles estão à disposição, mas aí houve o projeto da Cidade Legal, que é um trabalho que a gente está desempenhando junto à engenheira Adriana, que já está em andamento esse processo, inclusive parece ter uma reunião quarta-feira agora, inclusive sobre as chácaras também irregulares, para juntar todas, tá? Muito obrigado, senhor vereador. Senhora presidente, gostaria que disponibilizasse o requerimento, então, aos nobres pares, para que subscrevam, por favor. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 341. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há programação de evento específico para a Semana da Árvore. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 341 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 342, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando-se o que se segue. Nos informe como se encontra o processo para a inclusão de 80 servidores no plano de saúde. Vereadores, Chiquinho do PT, Franz Policati, Nelson do Roque, Pedrinho do Coral. Requerimento 342 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 343. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos informe quais os postos de serviço que têm direito ao adicional de insalubridade. Vereadores, Chiquinho do PT, Franz Policati, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Requerimento 343 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 344. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que se segue. Nos informa os motivos pelos quais ainda não foi instalado o PROCON em nosso município. Vereadores, Chiquinho do PT, Franz Policati, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Requerimento 344 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 345. Considerando as reivindicações dos moradores da rua João Emílio da Silveira, Vila Paulista, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento para recap da via, dado o estado precário que se encontra atualmente. Vereadores, Pedrinho do Coral, Franz Policati, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Requerimento 345 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 346. Considerando a reivindicação dos moradores da rua Luiz Gonzaga de Oliveira, conjunto habitacional Coab Cris, quanto à necessidade de instalação de obstáculo, proximidade da Capela Santa Bárbara, requer a mesma forma regimental, ouvido o plenário para seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento para a implantação do obstáculo em epígrafes. Vereadores: Francis Policati, Nelson do Roque, Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral. Requerimento 346 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 347. Requer a mesma forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais as obras de pavimentação de vias do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros ainda não iniciaram, haja visto que, segundo consta, o processo licitatório já havia sido concluído. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 347 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 348. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais não existe braçais trabalhando no Jardim Panorama Parque dos Pinheiros, no que tange a limpezas públicas ou manutenção de vias e outros, tendo em vista que as necessidades são muitas nos bairros em questão. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 348 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 349. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais ainda não foram designados equipamentos para manutenção e conservação do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros, visto que tal providência já havia sido autorizada pelo senhor prefeito. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 349 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das moções. Moção número 37 de 2014. Os vereadores que essa subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao Padre Jurandir Severino pelo sucesso alcançado pela Semana da Família e construção da belíssima Capela Santa Bárbara no Jardim Santa Eugênia. Tal homenagem é justa e oportuna, haja visto o sucesso alcançado na Semana da Família, enaltecendo-se a importância, valorizando a celular master da sociedade, que é a família, evangelizando cada um dos participantes. Nesse mesmo diapasão ou da evangelização, enaltece a inauguração da belíssima Capela Santa Bárbara. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente moção ao Padre Jurandir e a cada um dos organizadores da Semana da Família. Vereadores: Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Nós colocamos à disposição essa moção para que todos assinem. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 38. Os vereadores que essa subscrevem requerem que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao senhor Clóvis de Souza e Silva e Antônio Mesquita pelos relevantes serviços prestados na unidade de ensino do município. Remeixo Governador Franco Montoro, no Parque dos Pinheiros. A direção e professores da referida unidade de ensino destacam com frequência a atenção especial dispensada pelos referidos senhores no atendimento das necessidades da unidade, fazendo com muita dedicação, zelo e amor. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente moção ao senhor Clóvis de Souza e Silva e Antônio Mesquita. Vereadores: Nelson do Roque. Moção 38 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 39.
O vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso aos policiais militares Heber Gilson Rodrigues e Sérgio Luiz Raim, pelo evento de suas aposentadorias ocorrido recentemente, devendo esta Casa de Leis enaltecer e homenageá-los pelos relevantes serviços prestados em prol de nossa coletividade. Tal homenagem tem como escopo e longo tempo de serviços prestados pelos citados policiais militares em prol de nossa coletividade, fazendo com dedicação, zelo e responsabilidade, trazendo aos munícipes de Álvares Machado maior segurança e tranquilidade. Requer-se outrosim que seja dado conhecimento da presente aos policiais militares Gilson e Sérgio Luiz, vereador Festo José Silvério. Moção 39 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 40. O vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso aos agentes comunitários das unidades de saúde do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros, pelo trabalho sério e dedicado que prestam em prol daquela população. Tal homenagem é extremamente justa, pois vivo o dia a dia dos bairros e acompanho a dedicação desses servidores, que prestam serviços com extrema atenção e zelo àquela população. Mister destacar a importância e o retorno social desse trabalho. Requer-se outrosim que seja dado conhecimento da presente aos citados agentes comunitários. Vereador Carlos da Pizzaria. Moção 40 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 41. O vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso ao excelente trabalho prestado pela enfermeira padrão Patrícia Tenório Oliveira Pimental, junto ao PSF do Jardim Panorama. Tal homenagem é extremamente justa, pois o trabalho da citada enfermeira é extremamente profissional e humano. Sabe-se que o Jardim Panorama conta com uma população carente e necessitada, e esta profissional exerce sua profissão de forma exemplar, devendo ser reconhecida e enaltecida. Requer-se outrosim que seja dado conhecimento da presente à enfermeira Patrícia Tenório Oliveira Pimental. Vereador Carlos da Pizzaria. Moção 41 do vereador Carlos da Pizzaria em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 246/2014. Senhora Presidente, indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando adequar o rebaixamento da guia em relação à faixa de pedestre existente na rua Presidente Roosevelt, de frente à Casa Nagano. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Indicação número 247/2014. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando adequar a área do antigo expurgo para estacionamento, visando minimizar a falta de vagas na área central. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Indicação número 248/2014. Senhora Presidente, indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando a troca de lâmpadas na rua Vicente Celestino, Jardim Horizonte. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Indicação número 249/2014. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar reparos no calçamento da praça da rua Vicente Celestino, Jardim Horizonte. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Indicação número 250/2014. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando a agenda audiência pública com a ALL, objetivando tratar de melhorias no trecho urbano da ferrovia. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes.
Indicação número 251, 2014. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando equipar a Casa da Agricultura com trator agrícola, visando o melhor atendimento dos agricultores. Sala das Sessões, de 5 de agosto de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Indicação número 252, 2014. Senhora Presidente, indico ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando o calçamento com pedras sextavadas do beco Agostinho Mendes, atendendo assim à reivindicação dos moradores local. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Indicação número 253. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: colocação de postes com iluminação pública na rua Pedro Mazro, proximidades do número 508. Vereadores Chiquinho do PT, Franz Policati, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Indicação 254. Indica ao senhor prefeito para que determine o setor competente a providência seguinte: quebra de barrancos na estrada rural do bairro quilômetro 7, nas proximidades do campo de bote do bairro. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Francis Policati e Nelson do Roque. Indicação número 255. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: reparo no madeiramento da ponte do bairro quilômetro, perto da propriedade do senhor Walter Brambila. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Franz Policati e Nelson do Roque. Indicação número 256. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: retorno semanal da coleta seletiva de lixo no bairro Santa Luzia. Vereadores Nelson do Roque, Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT e Francis Policati. Indicação número 257. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: placa indicando ponto de táxi ao lado do terminal rodoviário. Vereadores Chiquinho do PT, Franz Policati, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Indicação número 258. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente a providência seguinte: colocação de bebedouro de água no terminal rodoviário. Vereadores Francis Policati, Chiquinho do PT, Nelson do Roque, Pedrinho do Coral. Indicação número 259. Considerando a reivindicação dos moradores da rua Presidente Prudente com Nivaldo Zorzato, quanto à necessidade de extensão de rede de iluminação pública, tendo em vista que no local é escuro, pondo em risco a segurança das pessoas. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, objetivando a efetivação da citada extensão de rede de iluminação pública. Vereador Carlos Cabreira. Indicação número 260. Considerando o acúmulo de pedras no final da rua João Emílio da Silveira, Vila Paulista, que causa transtorno aos moradores, com foto em anexa, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando a limpeza do local. Vereadores Pedrinho do Coral, Francis Policati, Nelson do Roque e Chiquinho do PT. Indicação número 261. Considerando a necessidade de tapa-buraco nas ruas Santo Brunholi e Noel Rosa, conjunto Antônio da Maia, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando a melhoria em epígrafes. Vereadores Francis Policati, Nelson do Roque, Pedrinho do Coral e Chiquinho do PT. Indicação número 262. Considerando a necessidade de tapa-buracos na rua Noel Rosa, Jardim Rosselante, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando a melhoria em epígrafes. Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati e Nelson do Roque. Indicação número 263. Considerando a reivindicação dos moradores da rua Inglês de Souza, entre os números 354 ao 400, quanto à necessidade de fazer tapa-buracos na via. Indica ao senhor prefeito, para que determine o setor competente, imediatas providências no sentido de efetivar a melhoria em epígrafe. Vereador Carlos da Pizzaria.
Palavra dos vereadores inscritos. Inscrito, o vereador Festo José Silvério. Senhora Presidente, nobres pares, membros da mesa, secretários, nobres pares, Assembleia presente e ouvintes da TV Foto Bruna, boa noite. Hoje, comemorando o Dia do Soldado, gostaria de estar tecendo algum pequeno comentário. Esta Casa de Lei tem reconhecido, senhora Presidente, e homenageado inúmeras pessoas que têm prestado relevante serviço à nossa sociedade machadense. E isto é muito importante poder reconhecer e homenagear, parabenizar com moção de aplauso ou medalha, enquanto as pessoas estão aqui no meio da comunidade e em vida. Fico grato por ter sido autor de uma medalha que hostatizava o senhor Antônio Policati, que faleceu recentemente, por ter sido e é o autor do hino de Álvares Machado. O senhor Antônio foi soldado da Marinha, meu pai, falecido, foi soldado da Cavalaria do Exército, e eu fui soldado da Polícia Militar por 16 anos. Nobres pares, hoje, comemorando o Dia do Soldado, que é o cidadão fardado, precursor da defesa de sua pátria, das instituições. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica e a Polícia Militar são forças devotadas à defesa da pátria, da ordem e das instituições. Os policiais militares que prestam serviço em nossa cidade, praticamente todos já foram reconhecidos por esta Casa de Leis e abrilhantados com medalhas ou moções. Hoje, comemorando o Dia do Soldado, peço e requeiro à senhora Presidente e aos demais pares moção de aplauso a todos os policiais militares aposentados, reformados que se encontram na reserva, que trabalharam, que exerceram esta brilhante função em nosso município. Convém destacar que, através de elevada capacidade, ação equilibrada e firme no desempenho de suas funções, de suas atitudes, desempenho de suas atividades, na época não tínhamos uma viatura própria, e muito menos meios de comunicação, e muito menos um aparelho celular. O policiamento ostensivo e preventivo era executado a pé. Para adquirir a primeira viatura, que era uma Brasília, a própria corporação, com o apoio da comunidade, executou promoções, rodeios, etc. E compramos a primeira viatura para o município. Destacamos e relembramos que em nossa cadeia pública tinha 2 presídios feminino e presídio de menores, onde ficavam detidos aproximadamente 30 pessoas, sendo que não havia ninguém de nossa cidade, mas todos os menores e mulheres eram da região. As escoltas eram feitas de ônibus e de trem. 2 vezes por mês, os menores eram judicialmente transferidos para São Paulo capital, e as escoltas eram efetuadas por esses profissionais de trem. A viagem durava às vezes de 18 a 20 horas, quando o tempo estava chuvoso, até chegarmos a FEBEM, em São Paulo. Esses profissionais construíram também o prédio próprio, onde hoje é instalada a companhia e o pelotão.
Assim como Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro e posteriormente elevado a Duque de Caxias, relembramos os nossos heróis policiais de Álvares Machado. Peço moção de aplauso aos nossos policiais reformados que trabalharam em nosso município e que ainda convivem em nosso meio. Eu tenho aqui por excelência uma foto que daquela época é o único documento que nós tínhamos, não tinha nada. Gostaria de passar para os nobres pares, apenas rever, sendo que aqui nós já temos 4 que já estão morando com Deus, né? Já faleceu, mas a maioria ainda estão aí pela cidade à nossa disposição. São grandes companheiros, grandes amigos nossos. E aproveitando que eu já estou aqui, gostaria também de fazer mais um requerimento, senhora presidente, onde essa Casa de Lei já, em outras oportunidades, em outros mandatos, já vem se discutindo essa polêmica e hoje a gente vê novamente. E com o brilhante trabalho hoje da transmissão da TV Foto Bruna, com certeza a população vai nos cobrar novamente. Então eu vejo a necessidade de tornarmos esta posição desses 2 fatos importantíssimos, que são o Nindam e as chácaras, publicamente já sendo explicado por um profissional, o secretário de Planejamento, se ela puder estar presente, ou mesmo o Caio, que comparecesse aqui, né? O senhor como representante do prefeito, a viabilidade... Só uma parte. Eu tive a semana conversando com a Adriana semana passada sobre esse fato, e está num pacote só o Nindam, o Raio do Sol, Coronel Goulart, lá no Santa Eugênia, lá, como chama lá, o Seu Laudelino, estão num pacote só. E ela teve resposta semana passada e chamaram o Horácio para estar assinando já essa semana uma autorização já. Acho que o Horácio deve ir amanhã para São Paulo para assinar uma autorização já para passar o documento definitivo para Álvares Machado. Então acho que por essa semana... São os bairros inseridos na cidade legal, né? Isso, cidade legal. Ele explicou. Mas eu gostaria assim, que de acordo com o artigo 63 da nossa lei orgânica, né, nós podemos convocar um secretário para que explique diretamente à população, né? O senhor Nelson é muito cobrado isso aí, está sempre sobre essa chácara, ele fica bastante ali, o pessoal está querendo saber. E todos nós, com certeza, se a senhora achar, se os nobres pares achar que deva, porque explicar para nós, temos certeza que ela já veio e virá inúmeras vezes, é uma excelente profissional. As chácaras de recreio não estão no pacote. Sim, mas assim, independente, para que esclareça como está essa situação da chácara e do Nindam e todos os bairros inseridos na cidade legal. Se acharem conveniente, mesmo que a senhora não coloque invocação, poderá ser feito um ofício dessa convocação também, né? E pegando mais um gancho aqui, antes da senhora colocar em votação o meu requerimento, gostaria de parabenizar o nosso homenageado. Diante da minha fala aqui, eu tenho certeza que na época ele acompanhava bem a situação. Até tem uma foto, esta foto você está, Pedro, nessa foto aí que nós estamos passando, depois o senhor vê. O senhor também ajudou muito na colaboração da primeira viatura que esses soldados conquistaram para trabalhar. Bem como o senhor ajudou muito no início do trabalho que eu desenvolvo até hoje, que tem o apoio total desta Casa de Leis e de todos os executivos que já se passaram, que é o trabalho do uso capião, né? Eu agradeço de coração e parabenizo a quem está lhe homenageando. Que Deus abençoe. Requerimento verbal do vereador Festo em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Não havendo mais inscrito, passaremos para a ordem do dia. Projeto de Lei número 26/2014, autor Poder Executivo. Assunto:
Cria o Fundo Municipal do Idoso de Álvares Machado. Projeto de Lei 26/2014, em segunda discussão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Aprovado em segunda discussão por unanimidade. Projeto de Lei número 23, de 2014, autores Chiquinho do PT, Franz Policati, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Assunto: obrigatoriedade de coleta de amostras de água nas escolas, creche e outros. Artigo 1. Fica o Poder Executivo, através do setor competente, obrigado a promover periodicamente a coleta e análise da água consumida nas unidades municipais de saúde e de ensino, inclusive creches e projetos sociais. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O referido projeto tem o objetivo de preservar a saúde pública, especialmente nas unidades de saúde e de ensino do município, cuidando para que a água consumida seja potável. Muitas vezes, a olho nu, não conseguimos vislumbrar a qualidade da água a ser consumida, e sendo assim, a Prefeitura deverá, periodicamente, conforme a necessidade, promover a análise da água a fim de evitar problemas e garantir que as pessoas estão consumindo água potável. Isto posto, solicito dos nobres pares a apreciação e votação desta propositura. Justificativa da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 38. Parecer. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável à tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Presidente Ariel Pontes, relator Festo, membro Zé Carteiro. Projeto de Lei 23/2014 sobre obrigatoriedade de coleta de amostras de água nas escolas, creches e outros, em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 22 de 2014. Autores: Franz Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Assunto: obrigatoriedade de divulgação do controle de estoque de medicamento nas unidades de saúde. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal, através da Diretoria de Saúde, obrigado a divulgar semanalmente listagem contendo a relação de todos os medicamentos colocados à disposição da população. Parágrafo único. A listagem constante do capítulo deverá ser editada em ordem alfabética, contendo os quantitativos em estoque nas unidades básicas de saúde. Artigo 2. A listagem do estoque de medicamentos deverá ser publicada no site oficial da Prefeitura e é fixada em mural em cada unidade municipal de saúde. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O referido projeto tem como objetivo tornar mais transparente o sistema de fornecimento de medicamentos à população, através das unidades básicas de saúde. É de suma importância que a população tenha ciência dos medicamentos que são fornecidos pelo município, bem como tenha ciência dos estoques disponíveis em cada unidade de saúde. Isto posto, solicito dos nobres pares a apreciação e votação dessa propositura. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 37. Parecer. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável à tramitação do processo, devendo o mesmo ir a plenário para apreciação e votação do mérito. Presidente Ariel Pontes, relator Festo, membro Zé Carteiro. Projeto de Lei 22/2014 sobre obrigatoriedade de divulgação de controle de estoque de medicamento nas unidades de saúde, em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão.
Projeto de lei número 24. Autores: Chiquinho do PT, Franz Policati, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Assunto: cria Semana das Pessoas com Necessidades Especiais. Artigo 1. Fica criada no âmbito do município de Álvares Machado a Semana Municipal da Pessoa com Necessidades Especiais. Artigo 2. O Poder Executivo editará, juntamente com o calendário anual de eventos, a Semana Municipal da Pessoa com Necessidades Especiais, contendo programação específica, como passeios, eventos recreativos, esportivos, vídeos e palestras que visam sensibilizar a sociedade quanto às questões que envolvam as pessoas com necessidades especiais. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A propositura ora apresentada tem como escopo criar a Semana Municipal da Pessoa com Necessidades Especiais, visando especialmente sensibilizar a coletividade machadense quanto às questões que envolvem essas pessoas e suas famílias. Por outro lado, visa outrossim promover e valorizar essas pessoas e suas famílias, pelo amor e carinho despendido no relacionamento humano entre elas. Isto posto, solicito dos nobres pares apreciação e votação desta propositura. Projeto de Lei 24/2014 sobre Cria Semana das Pessoas com Necessidades Especiais em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 25/2014. Assunto: implantação de calçadas ecológicas. Vereadores: Franz Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Nelson do Roque. Foi retirado por solicitação dos autores. Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Não havendo vereadores inscritos, passaremos então para a sessão solene. Solicito que o homenageado e sua esposa possam se assentar junto à mesa da presidência. Solicito ao autor do requerimento que faça a leitura da biografia do homenageado. Senhora Presidente, primeiro secretário Chiquinho, senhores vereadores, Assembleia presente, senhores internautas, TV Foto Bruna, boa noite a todos. Vou fazer primeiramente a leitura do requerimento. Requerimento número 273/2014. Senhora Presidente, considerando o que dispõe a resolução número 4 de 2009, que cria a medalha de honra ao mérito vereador Kiyoshi Tatizawa. Considerando que o senhor Pedro Calles Bus foi importante figura política da nossa história de nosso município, exercendo o cargo de vereador por várias gestões, presidente da Câmara, exercendo outrossim a presidência do Paulista Futebol Clube nos tempos aéreos. Considerando o currículo,
enfático, constante, anexo ao presente. Requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja concedida a medalha vereador Quioche Tatisalva ao senhor Pedro Calles Bus. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, vereadores Pedrinho do Coral, Francis Policati, Chiquinho do PT e Nelson do Roque. Agora eu vou fazer, senhora presidente, a leitura da biografia do nosso querido amigo Pedrinho. Biografia de Pedro Calles Bus. O ex-vereador, senhor Pedro Calles Bus, o popular Pedrinho Barbeiro, foi vereador do município de Álvares Machado, prestando seus bons préstimos de trabalhos pela Câmara Municipal e pelo atendimento para o bem comum de toda a população. Pela primeira vez, candidato a vereador em 1977, como suplente, quando se constituiu a 8ª legislatura do prefeito José Antônio Fernandes Zúñiga. Exerceu o cargo por 14 anos com os prefeitos José Antônio Fernandes Zúñiga, Arthur Buigues e Castilho. Sendo vice-presidente da Câmara Municipal e assumiu a presidência da Câmara Municipal por 3 meses com o falecimento do vereador senhor Sebastião Antônio Pereira. Participou na administração de várias entidades filantrópicas e sociais de nosso município, contribuindo desta forma para o bem comum e da coletividade, e também prestando serviços de cabeleireiro por muitos anos para a nossa comunidade. Vou enumerar umas das principais reivindicações: Balneário da Amizade, Clube Municipal, Campo Municipal, Campo do Bairro Bela Vista, alargamento da Avenida da Amizade e muitas outras. Foi presidente do Paulista Futebol Clube em seus tempos aéreos, incentivando os esportes do nosso município, trazendo assim muitas alegrias para a juventude. Foi juiz de futebol por mais de 20 anos, conseguiu com seus esforços e com os amigos a reforma e a recuperação do Campo Municipal Futebol Clube, Campo Paulista Futebol Clube, que existiu até hoje, as suas histórias e projeto de muitas boas obras para outras gerações. Que Deus lhe pague nossos agradecimentos por tudo que você constituiu para o bem comum em prol de nosso povo. Nosso muito obrigado. Agradecemos a todos os vereadores por ter nos aprovado esta moção de aplausos, ao nosso querido Pedrinho Barbeiro. Que Deus abençoe e um forte abraço. Gostaria de complementar as palavras do nosso nobre edil Pedro, parabenizando o senhor, a sua esposa. Ao lado de um grande homem sempre está uma grande mulher, né? Diz que se o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, não é isso? Nós sabemos que qualquer coisa que nós vamos fazer para que tenha fruto, precisa que o casal esteja junto, da família, que é a base de tudo. Então, parabéns à senhora, porque nós sabemos da renúncia, no meu caso, que sou mulher, né, do meu esposo, e da renúncia das esposas também, que renuncia o tempo com seu esposo para que ele possa se dedicar à política. A política é a arte de fazer o bem. É o campo mais fértil de se praticar a caridade e de se atingir o maior número possível de pessoas, mudando a vida dessas pessoas para melhor. Então, parabéns à senhora, que eu tenho certeza que abriu mão de muitos finais de semana, de aniversários, de muitas confraternizações, para que o seu esposo pudesse trabalhar pela nossa cidade. Parabéns ao senhor, que dedicou anos da sua vida pelo nosso município, pelo nosso povo. Essa medalha geralmente se homenageia pessoas quando elas falecem.
Quando nós criamos essa medalha, o intuito foi de homenagear as pessoas em vida, para dizer a elas, muito obrigado por tudo o que você fez pela nossa cidade. O nosso povo jamais vai esquecer. Parabéns, Pedrinho, e que você sirva de exemplo para muitos, para que a gente possa continuar sempre trabalhando pelo bem comum. Parabéns ao senhor, parabéns à sua esposa, parabéns a toda a família. Deus abençoe vocês. Solicito agora que o homenageado e sua esposa se coloque diante da mesa diretora. E o vereador Pedrinho, então, entregará a medalha Kiyoshi Tadzizawa. Solicito que todos os vereadores venham aqui à frente para que a gente possa fazer a foto oficial e depois, se houver mais familiares e os amigos também, que venham aqui à frente após a foto oficial com os vereadores, para que nós também possamos postar no Face da Câmara. Já temos dois, não.
Senhor Pedro, se o senhor quiser usar a palavra, está à sua disposição. É difícil, mas eu vou tentar me expressar a respeito do que a gente está vendo aqui. E muito feliz e agradecido a vocês, porque a minha gratidão não é só para mim, a minha gratidão é para que essa homenagem seja oferecida a todo o povo de Álvares Machado. É o meu orgulho maior. Que aqui eu nasci e aqui eu me criei. Fugi de vocês um pouco, mas não vou ficar fora daqui, não. Vou voltar para cá. Amém. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer muito ao nosso amigo, o Pedrinho do Coral, a Franz, o Chiquinho e o Nelson, e a todos os vereadores que apoiaram este requerimento em fazendo essa homenagem a mim. Muito obrigado por vocês e que vocês continuem nessa luta, na qual me fez muito contente de ver um ato hoje aqui que nunca nós tivemos nas nossas sessões. Fiquei maravilhado com a apresentação dos 2 hinos, no qual eu muito elogiava, eu ficava contente quando o nosso amigo Antônio Policati frequentava a minha barbearia. E ele falava em hinos, que um dia ele ia fazer o hino para Álvares Machado. E eu também o incentivava. E glória a Deus, pela primeira vez eu vim cantar ele. Eu cantei ele inteirinho, junto com o hino, mas eu consegui lembrar. Eu tenho esse hino em casa. Então para mim é um motivo de muito orgulho. E os meus sentimentos a respeito do falecimento dele, que eu não fiquei sabendo sobre esses dias aqui, eu não sabia. Meus pesos, minha senhora, a senhora mãe dele e o seu esposo, que a nossa vida, glória a Deus, era maravilhosa. Desde que nós partimos de princípio a pregar e a praticar só o que é bom. Que tudo que nós fazemos de errado, aquele lá vai nos corrigir, e já está nos corrigindo. Então nós temos que, na nossa vida, só procurarmos fazer tudo o que é certo. Eu não vou falar para vocês que eu já fui certo a vida inteira. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Sou pecador. Fui pecador. A partir de quando eu comecei a entender que eu passei a ser homem, foi um orgulho muito grande. E isso eu devo a Dona Ida. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Por você existir. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje aqui novamente na tribuna desta Casa de Leis, tenho uma missão, a de agradecer. Não posso falar sobre mim. Se eu fosse falar sobre mim, o que eu fiz na minha vida para Álvares Machado, nós íamos ficar aqui a noite inteira. E gostaria de estar vivo por muitos anos para ver vocês também ter essa alegria de ter o prazer que eu tive em trabalhar em prol de Álvares Machado. Eu fui muito feliz, tive apoio muito grande da minha esposa, dos meus filhos, dos meus parentes, que muito me apoiaram, muito me ajudaram. Desde o começo da política, eu devo muito favor a eles. E agradeço de coração a todos aqueles que me ajudaram politicamente em Álvares Machado. E eu não sei se eu vou conseguir falar tudo aqui, mas, porque cabe a mim só agradecer, e agradecer do fundo do meu coração.
dei uma parte da minha vida a nossa Álvares Machado. Nossa Álvares Machado também me deu muito, minha família especialmente. Tenho muito que agradecer, mas hoje quero agradecer especialmente ao vereador Pedrinho do Coral, ao Chiquinho do PT e Francis Policati, e de todos os senhores vereadores que apoiaram essa maravilha. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado a todos. A Câmara Municipal de Álvares Machado está de parabéns por realizar um cerimonial que visa homenagear figuras de sua história. A história de cada povo deve ser lembrada e enaltecida, pois ela faz parte do presente e do futuro. Eu quero fazer um adendo aqui, seu Paulo, que eu já falei com ele, a respeito dos políticos, de nós que fomos políticos, e de vocês que estão sendo e terão seus futuros pela frente. Eu era cobrado na rua, em qualquer canto da cidade, ou até em sítio, eu ouvindo aquela frase: vereador só vai em Câmara Municipal para tomar água e café, não fazem nada para lugar nenhum. E assim também era falado com deputados, com senadores, enfim, com todos os políticos que dirigem o Brasil. Então, e eu sempre defendia essa tese. Não é assim, eu tentava explicar qual é a função do vereador. Eu sempre preguei que todos os vereadores do Brasil, eles são as pessoas que mais trabalham na comunidade. Eu explico para vocês o porquê. Os vereadores, eles têm assim, não é tanta obrigação, mas é um compromisso, porque nós fomos pedir votos de casa em casa. Então nós temos que cumprir com aquele voto. E nessas cobranças que a gente sempre teve, a gente encontra essas pessoas que é muito incrédula, então sempre teve esses detalhes. Mas os vereadores, eles têm a competência, a capacidade de não pedir voto só para os vereadores. Que a missão de nós, pode prestar muita atenção àqueles que às vezes são leigos nesses assuntos, que quando vem um deputado pedir voto aqui em Álvares Machado, ele não vai de casa em casa, ele procura os vereadores. Então são os vereadores que vão pedir votos para os deputados, são os vereadores que vão pedir votos para os senadores, são os vereadores que vão pedir votos para os prefeitos, para os vice-prefeitos, aproveitando para eles também, para si próprios. E são os vereadores que também crescem junto com aquela cúpula que dirige o Brasil, em ajudando eles a serem eleitos. Então, eu fico feliz de poder sempre ter pregado isso. Nunca me omiti, nunca fugi da minha responsabilidade. No demais, eu acho que eu já falei bastante. Quero que Jesus proteja vocês. Muito obrigado pela presença e que Deus os proteja. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, em nome de todos os vereadores, quero parabenizá-lo, senhor Pedro, sua esposa e todos os familiares. Descobri que o senhor é da mesma... do meu esposo, gosta de chorar, hein? Meu esposo sempre diz que ele é devoto a Nossa Senhora de Lágrimas. Ele começa a falar, chora. Meu casamento, ele chorava tanto que eu achei que ele tinha se arrependido de casar. Eu não chorei nada, mas ele chorava e se arrependeu. Agora não adianta mais não, vai ter que casar. Ah, é? Amém, que bom, né? Não havendo mais matéria na ordem do dia, não havendo mais nada a ser tratado, e após essa belíssima homenagem, as palavras do senhor Pedro,
Essa presidência, sob a proteção de Deus, declara encerrada essa sessão e convidamos todos os vereadores para a próxima sessão, que será no dia 1º de setembro de 2014. Agradecemos a presença de todos, fiquemos com Deus, vamos com Ele, e que Deus abençoe cada um de nós e de maneira especial a nossa família, a nossa cidade. Fiquemos todos com Deus e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.